Este audiobook relata os conceitos teóricos que suportarão as aulas de vídeo sobre elementos constituintes da PPR. Serão discutidos aqui os diversos componentes dos grampos e suas funções. Vários tipos de grampos foram desenvolvidos procurando resolver as diferenças clínicas dos dentes pilares. Estes grampos, suas indicações e variações clínicas serão relatadas aqui. Este texto é imprescindível para absorver o conteúdo das aulas. A leitura é imprescindível para a formação do aluno. Vamos ler esse texto antes de fazer a aula. O que é dente pilar? Dente sobre o qual colocaremos um retentor, também chamado de grampo, que tem a função de reter ou estabilizar a PPR. Pode ser vizinho ao espaço protético, chamado então de dente pilar direto, ou pode ser distante do espaço protético, quando é chamado de dente pilar indireto. O que é um retentor, também chamado de grampo? É um componente metálico da PPR. Ele tem a capacidade de reter a PPR, transferir a força mastigatória para o dente pilar, impedir o deslocamento da PPR tanto no sentido gengivo-oclusal quanto no sentido ocluso-gengival e estabilizar o dente durante a inserção e retirada da PPR da boca. O que é espaço protético? É o espaço onde foi extraído o ou os dentes e que será reabilitado com dentes artificiais da PPR. Qual é a diferença entre espaço protético e espaço interdental? O espaço protético é o espaço onde os dentes que estão ausentes serão restaurados com dentes artificiais da PPR. Já o espaço interdental é o espaço que existe entre os dentes, mas que não serão restaurados com dentes artificiais da PPR. Retenção, conceito importante da PPR. Durante a mastigação, a PPR recebe uma força considerável, principalmente se está repondo uma grande quantidade de dentes, para que ela se mantenha estável, condição importante para a saúde dos elementos. Para que a PPR se mantenha estável, é necessário a estabilidade dos remanescentes da cavidade oral. É necessário que seus componentes sejam capazes de se manter sem movimentação. Esta movimentação poderia causar forças de alavanca, principalmente sobre os dentes pilares. Quanto maior a incidência e intensidade dessas forças, menor será a vida útil dos dentes pilares remanescentes. A PPR pode ser removida da arcada, principalmente para fazer a higienização após a alimentação, mas deverá se manter estável durante esta mastigação. A retirada ou colocação da PPR, então, deve ser neutra, ou seja, não deve gerar forças laterais sobre os dentes pilares. Portanto, não deve machucar as estruturas remanescentes. Os grampos dos dentes pilares e a cela do espaço protético devem ser desenhados para que isto aconteça. Cada componente bem planejado auxilia na estabilização dos remanescentes. Existem 3 formas de se conseguir este objetivo. O paciente ele é capaz de manter a PPR em posição, sem movimentos indesejados. Para isso, precisamos estabelecer um equilíbrio entre a prótese e a musculatura da boca. Se conseguirmos evitar que a PPR instalada interfira nos movimentos da musculatura, estaremos estabelecendo a retenção da PPR através de meios fisiológicos. As forças naturais auxiliam na retenção. Ao construirmos uma PPR que se adapta perfeitamente aos tecidos da boca, estaremos criando condições para que a adesão, coesão, pressão atmosférica e tensão superficial atuem retendo a PPR em posição estável. Essas forças naturais são chamadas de meios físicos de retenção. A PPR é construída com uma armação metálica, que possui componentes mecânicos planejados para se alojar em áreas retentivas, principalmente na face vestibular do dente pilar. Para removermos a PPR da boca, devemos forçar estes componentes contra a área retentiva do dente.
Esta situação cria retenção para a PPR, conhecida como retenção mecânica. Os principais componentes que exercem esta função são chamados de braço de retenção. Os retentores ou grampos são os elementos da PPR que impedem o deslocamento da prótese no sentido gengivo-oclusal. Estes elementos possuem 4 componentes que desempenham funções diferentes: braço de retenção, braço de oposição, apoio e conector menor. Existem 2 tipos de retentores: os retentores diretos e os retentores indiretos. Os retentores diretos são componentes da PPR construída em dentes pilares que ficam vizinhos ao espaço protético. Tem a função de controlar as forças mastigatórias e reter a PPR na boca durante a mastigação, deglutição e fala. Já os retentores indiretos são componentes da PPR construídos em dentes distantes do espaço protético. Tem a função de estabilizar as forças geradas durante a mastigação, onde o retentor direto não é suficiente para desempenhar esta função. Construir um retentor indireto em uma armação metálica de PPR aumenta a área de retenção e estabilização. Os retentores também podem ser classificados de acordo com a sua posição anatômica. Dessa forma, serão classificados como: os retentores são classificados da seguinte forma: retentor extracoronário, quando seus componentes são construídos externamente à coroa. São grampos posicionados na zona retentiva externa do dente pilar. Agem impedindo o deslocamento da PPR na boca do paciente. Retentor intracoronário. É assim chamado quando os componentes são construídos no interior de uma coroa protética. Os atáchimas, como também são chamados, obtêm retenção nas paredes internas de uma coroa protética e atuam impedindo o deslocamento da PPR. Existem 2 técnicas de confecção de grampos. Os grampos fundidos. Estes grampos podem ser construídos pelo método de fundição pela técnica da cera perdida, e os grampos adaptados. Também podemos construir a PPR com um grampo adaptado com fio ortodôntico. Os grampos adaptados são utilizados em PPRs provisórias. Existem também os grampos construídos em acrílico reforçado e as PPRs mistas, que possuem grampos metálicos e de acrílico reforçado. Podemos dividir as funções dos grampos de acordo com as suas características. Função de fixação. Devem resistir às forças geradas no sentido ocluso-gengival. Retenção. Devem resistir às forças geradas no sentido gengivo-oclusal. Reciprocidade. Não devem exercer qualquer tipo de força durante a inserção e remoção da PPR. O braço de oposição deve impedir o movimento que aconteceria pela força aplicada pelo braço de retenção, ao passar pela porção mais externa do dente. Abraçamento. Deve envolver o dente pilar em uma superfície maior que 180 graus da coroa. Esta foi a primeira parte. Ainda tem mais. Descansa, mas vamos continuar depois.